véspera de Rosh Hashanah, vamos falar um pouco sobre a questão de Tekiyat Shofar. Maimónides no Rambam, nas Rachot Teshuvah, escreve o seguinte: Afalpi shetkiyat shofar berosh Hashanah gezerat hakatuv, mesmo que a mitzvah do toque de shofar em Rosh Hashanah é uma mitzvah gezerat hakatuv, que a Torá deu como se fosse um dogma, não tem um motivo. Mesmo assim, o Rambam encontra uma dica no shofar, e ele diz: Klomar, uru yeshenim mishenatchem venirdamim akitzu mitardematchem. Acordem aqueles que estão dormindo e os sonolentos, é um sinônimo de acordar, levantem de seu sonho. Vehapsu bemaasechem vechizru bitshuvah. E vasculhem suas atitudes e voltem tshuvah. Vezichru boraachem, e lembrem-se o Criador. Elo ashochachim et haemet be'evlei hazman. Aquelas pessoas que esquecem da verdade na correria mundana. Veshogim kol shenatam behevel barrik. Eles passam o ano em coisas fúteis. Asher lo yoil velo yatzil, etc, etc. O Rambam vem nos ensinar que o toque do shofar vem para acordar, despertar. E na verdade, já conta o Rav Galinsky o seguinte: o Rav de Ponevich, Rav Shlomo Kahneman, disse para ele o seguinte, perguntou uma vez para ele e disse: você tem uma pessoa que está com um pesadelo, e ele dorme, e ele está no sonho dele, no pesadelo, no meio de uma floresta, e ele escuta os animais selvagens, os rugidos dos leões, e ele vê, e cada vez mais próximo escuta, e está com medo, e está tremendo de medo, e sua pelo medo. Perguntou Rabbi Ponovich como dá para ajudar esta pessoa que está dormindo com este pesadelo. Entende, Rabbi? Sabe como? Só acordá-lo. Acorda e ele vai ver que é tudo uma fantasia. Nós vivemos uma fantasia. Durante o ano a gente está no meio de coisas, de uma bolha, de coisas que na verdade são fúteis na maioria dos casos. Vejam bem, sobre o versículo que diz Shlomo HaMelech diz assim, em Kohelet, Ir Ketaná, Shlomo HaMelech, que era Hacham Mikol Adam, e ele, seus livros, muitos deles são mashalim, são parábolas. E ele diz o seguinte: Er Ketaná ve'anashim bameat. Tem uma cidade pequena e poucos habitantes. Ubaelea melech gadol besababota. E veio um rei grande e cercou ela. Ubaná alea metzodim gdolim. E construiu em volta torres. E fez uma construção e cercou totalmente a cidade. Umatzah baish misken bechacham. Encontrou dentro da cidade, se encontrava uma pessoa misken, humilde, e hacham, mas sábio, e salvou a cidade com sua chokhmah. Ve'adam lo zachar et ha'isha miskenahu. Ninguém lembrou desse misken. E a Gemara diz em Masechet Nedarim sobre este versículo da página 32. Ir Ketaná, quem é essa Ir Ketaná, a cidade pequena? É o corpo da pessoa. Ve'anashim bameat, são os membros. Havia um grande rei, inimigo, e quer cercar ela, e cercou ela, quem é? O Yetzer Hara. E construiu em volta, se refere sobre os pecados. O Matzaba ish misken bechacham, e dentro dele tinha um hacham, mas por outro lado era um misken, e salvou a cidade. Quem é este hacham? Zutshuvah ma'asim tovim. Quem é o misken e o hacham? É o Yetzer Hatov. Um instinto positivo, o Milete Tair Bechokhmato, e salvou a cidade. Na verdade,
se a gente analisar um pouco, ele diz o seguinte: o Yetzer Hara envolve a pessoa durante o ano. Envolve a pessoa durante o ano. E a gente acaba sendo envolvido por aquilo tudo que não é importante na vida. E sobre isso tem um mashal, tem uma parábola do Rosh Yeshivat Hebron, Rav Levi Halsman, que diz o seguinte: numa oportunidade, quando começou a modernização, tinha um pequeno aldeano, um sujeito, que ele nunca esteve numa metrópole, numa cidade. E encurtando a história, ele viaja para a cidade e diz para ele, o kosher que trouxe ele na charrete, diz para ele: olha, eu tenho 6, 7 horas aqui, depois eu volto para a sua aldeia. Vá, veja, compre o que você quer. Bom, ele ficou impressionado com os prédios, ele fica impressionado com toda a movimentação, essa massa de gente indo de um lado para outro, as lojas com vitrines, etc. Ele não tinha muito dinheiro no bolso. Ele conseguiu comprar apenas uma lanterna. E o dono da lanterna disse: olha, vocês têm luz, têm eletricidade, o que é isso? Ele perguntou. Não sabia o que era. Disse: bom, vou te mostrar, aqui tem uma lanterna. Você puxa o botão para cima, liga. Puxa para baixo, desliga. E isto ilumina no meio da noite, no meio do escuro, ilumina bem. Ele ficou muito feliz. E de repente ele passa por um lugar que tinha uma peça de teatro. E nesta peça de teatro, ele entra, tinha ainda tempo para entrar, entrou na peça de teatro e estava tudo escuro. No teatro tudo escuro, apenas na frente tinha luz, onde estavam os artistas, e ele de repente liga a sua lanterna no meio e de repente não dá para ver nada. Se liga a lanterna. Então todo mundo gritou com ele: o que você está fazendo? Diz: eu queria ver melhor. Diz: isso é. Diz Rav Levi Halsman: o mundo é assim. O Miskeno Hacham, essa pessoa sábia, como salvou a cidade? Apenas mostrando que o Yetzer Hara é uma fantasia. Tudo o que a pessoa vá atrás durante o ano, tá certo? Vai atrás durante o ano. Ele vai atrás de dimionot, de fantasia, de prazeres mundanos, de pensamentos errados, de condutas erradas. Todo é uma fantasia. Tá certo? O Yetzer Hara é muito forte. Envolve a gente. Envolve de todos os lados. De todos os lados. Mais do que nunca hoje. Mas o Miskeno Hacham, o sábio, apenas mostrar que todo uma fantasia. Todo é apenas uma fantasia. E aqui entra o shofar. O shofar, o toque do shofar, diz o Rambam: Uru yeshanim mishenatchem. Acordem aqueles que estão dormindo. O shofar vem para despertar a pessoa. Vem para mostrar aonde está a verdade. Vem para pôr o alfinete no balão que o Yetzer Hara nos colocou na nossa cabeça durante todo esse ano. Então vamos aproveitar o momento do toque do shofar justamente para isto. Para quê? Para pôr a coisa, o que é importante na vida, o que não é importante, o que apenas é mera fantasia, o que não serve para nosso trabalho da Hashem, o que é desnecessário e apenas atrapalha na nossa vida, na nossa família, na nossa educação dos filhos. Tudo isso, o toque de shofar vem fazer um despertar na gente. E esse despertar, que tem um início em Rosh Hashanah através do shofar, vamos fazê-lo durar durante os Aseret Yemei Teshuvah até atingir Yom Kippur e ganhar o perdão. E com isto, nós com certeza vamos ter Ketivah V'Chatimah Tovah, Shana Tovah Borechet para todos, Besorot Tovot para todo Am Israel. Amém. Kini Ratzon. A Idabrut no Brasil em português. Conheça o site idabrut.com.br. Mais de 2.500 artigos, vídeos, aulas e ensinamentos dos melhores rabinos do Brasil e do mundo sobre diversos assuntos. Hoje em dia é tudo acessível, temos os aplicativos aí da Bru, lá de Israel já chegou no Brasil, já chegou em português.
Tem lá vários shurim nos diversos assuntos da Torá. O primeiro seminário com a presença do Rabino Zamir Cohen aconteceu em 2014. Foi então que a Hidabrut Brasil iniciou suas atividades. O macaco, para poder alcançar o arroz, precisava colocar sua mão dentro da jaula. No Shabat é proibido construir. And there was a woman at the table who was sitting for a few minutes, and then after a few minutes she got up and she just left. No WhatsApp, a Hidabrut, ela manda pequenos vídeos, mandam também no YouTube, a gente entra no YouTube e vê alguns rabinos do Brasil que eles mandam pra gente. Se você não usou todo o seu potencial, assassino! E a mensagem, ela é muito clara pra gente. Aulas de desenvolvimento pessoal e programas especiais como culinária judaica, programas musicais com palavras do Rabino Diz Rabi Yitzhak na Gemara, Masechet Rosh Hashanah Tet Zayin. e programas para crianças. Tá em casa sem fazer nada, abre no YouTube os tirinhos da Hidabrut, são 5, 6 minutos. E alguns brasileiros visitaram a sede da Hidabrut em Israel e ficaram encantados. Conheceram os estúdios, os programas e todo o trabalho beneficente da organização. Dia 10 de janeiro, a gente está aqui hoje. Aqui é a sede do Hidabrut. Hidabrut é uma rede de televisão religiosa, é uma emissora de TV. Faz um ano e meio, Reb Chaim Kanevsky, Shlita, veio para cá para dar uma brachá. Tem muita gente que quer ouvir, só que não tem oportunidade. De repente, um clique que ele dá no computador ou no smartphone dele, ele pode ouvir um shiur e com isso a gente não sabe o resultado que isso pode trazer. Programas para Rosh Hashanah, Tisha B'Av, Shavuot. Estas são apenas algumas das produções da Hidabrut Brasil. E um final de semana inesquecível com a visita esperada do Rabino Zamir Cohen em novembro de 2019. Agradecer e rezar para que tenhamos mais eventos como esse. Isso é apenas o começo. Vem muito mais pela frente. Olá, estamos nos aproximando de Rosh Hashanah, a cabeça do ano, o início do ano. E é um momento essencial para fazer mudanças. Mas a pergunta é como a gente pode fazer mudanças e que sejam boas mudanças, mudanças bem-sucedidas. Para mudar na vida, ou para mudar a vida, a gente precisa tomar decisões. Nossa vida hoje, na área da saúde, na área da família, na área de trabalho, na área espiritual, na área material, na área social, em todas as áreas, nós somos frutos das nossas decisões. O que decidimos no passado, os frutos dessas decisões estão acontecendo agora. Estamos colhendo esses frutos dessas decisões agora, tanto para o bem e tanto, infelizmente, para o mal. Então, para você mudar, é essencial a tomada de decisão. Eu decido falar coisas boas, eu decido fazer aquilo. A decisão ela é essencial, porque se a gente não decide, a gente fica com uma estagnação, a gente fica estagnado, com uma energia pesada dentro de nós, sem decisões. E aí o que acontece muitas vezes? Depois de muito tempo que a gente vai enrolando, a gente na pressa toma a decisão, quer saber, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou me mudar, vou trocar. Não, calma. O ser humano ele tem um desafio, uma dificuldade muito grande de tomar decisões. Mas quando a gente pensa, quando a gente tem um momento de reflexão, de avaliação, pré-decisão e logo pós essa avaliação, essa reflexão, eu decido, tudo se torna, tudo se transforma em muito melhor e muito mais fácil, muito mais produtivo. Então, para a gente mudar agora, está chegando o Rosh Hashanah, está chegando um ano novo, que será maravilhoso, Bezrat Hashem. A gente vai conseguir, com a ajuda de Hashem, lidar com tudo, melhorar tudo, transformar em coisas boas, positivas, produzir, construir. Vamos tomar as decisões. E mais uma coisa que eu quero falar para vocês. Na nossa geração, e na verdade em todas, mas mais na nossa, por muitas opções que a gente tem, por muitas oportunidades, a gente tem muita dúvida. Eu não sei para onde seguir, eu não sei o que fazer, eu não sei o que comprar, tem tantas opções. Sim,
É o paradoxo, né? É um paradoxo isso. A gente tem muitas oportunidades, só que a gente tem muita indecisão, que a gente não sabe o que fazer de tantas opções que tem. Então pensa, reflete, faz a avaliação e decide. Não com pressa, mas não também muito demorado. Não com pressa para não tomar uma decisão errada e não muito demorado para não ficar sendo consumido pela dúvida. A dúvida, ela pode ser um pior aliado se ela se expande e se torna uma grande quantidade de tempo que a gente fica em estado de dúvida. Um pouco, médio, é até bom, mas muito, isso acaba acabando com a nossa saúde mental, emocional, física, espiritual e tudo mais. Então vamos tomar decisões. Se foi uma decisão errada, não tem problema. Errou, refaz, caiu, levanta. Claro que é desafiador, claro que é difícil, mas dá para refazer. E se deu certo, então deu certo. Então vamos pensar, vamos avaliar e vamos tomar as melhores decisões possíveis, espiritualmente e materialmente. Shana Tová Umetuká. Shalom, eu sou o Rabino Michel, o professor de chapéu. Rosh Hashanah significa cabeça do ano. É quando começamos o ano novo judaico. Mas por que não falamos começo do ano normalmente? Assim como a cabeça é a parte mais importante do nosso corpo e controla tudo o que acontece com a gente, assim também Rosh Hashanah é a cabeça do ano. Tudo que vai acontecer ao longo do ano é definido por Hashem em Rosh Hashanah. Um dia que vale um ano. Existe uma mitzvah muito importante em Rosh Hashanah, que é o toque do shofar. O shofar é um instrumento que vem do chifre do carneiro. Ele nos lembra o Akedat Yitzhak, o sacrifício de Yitzhak por seu pai Avraham. O som do shofar nos desperta para fazer tshuvá, o arrependimento das nossas ações que não foram tão legais durante o ano. E assim ficamos mais próximos de Hashem. Vamos ouvir uma história, um mashal muito interessante sobre o shofar? Havia um rei muito bondoso e querido. Ele tinha um filho único, o príncipe. Sejam bem-vindos ao meu reino. Eu sou o bondoso rei e eu estou muito feliz, pois o meu filho, o príncipe, está prestes a fazer uma grande viagem para conseguir adquirir mais sabedoria e no futuro ser rei no meu lugar. Uau, muito interessante esses vídeos aí da Brut. Meu filho querido, filhinho. Quê? Ah, sim, papai. Já estou indo. Quer dizer, majestade. Um minutinho só. Vem aqui para o papai, para a majestade. Eu tenho uma ótima notícia para te dar. Ah, sim, papai. O que é? Eu vou ganhar um novo cavalo? Você fará uma grande viagem para adquirir mais conhecimento. Ah, isso também é muito legal. Eu gosto muito de aprender coisas novas. Mas o mais importante, não esqueça quem você é. Vou me preparar imediatamente para esta viagem. Então, o príncipe começou a sua viagem em busca de sabedoria e conhecimento. Vamos! Porém, a viagem era muito longa. E longa. E cada vez mais longa. Quanto mais distante e longe do reino, o príncipe ia se esquecendo de quem ele realmente é.
E no caminho, o dinheiro foi acabando. E o príncipe foi se acostumando com aquela vida de plebeu. Até que um dia ele chegou no fundo do poço. Que fome! Eu preciso comer. Oh, por favor, senhor, o senhor então talvez uma esmola, por favor, para eu poder comer. Muito obrigado, muito obrigado. Com essa moedinha, pelo menos eu vou poder comer. Eu conheço a foto dessa pessoa. Papai! Como eu pude me esquecer? Eu sou o príncipe! Mas eu preciso voltar. Imediatamente! Papai, me espera! Eu tô voltando! Cheguei! O Palácio Real! Por favor, abra os portões! Eu preciso entrar! Quem está batendo nos portões reais? Quem é você? Mas o que você está falando? Que língua estranha é essa? Não, eu sou o príncipe, eles não estão me entendendo. Saia daqui! Vai embora! Senão chamarei os outros guardas e te darei uma lição. Eu vim de tão longe, será que eu não vou conseguir entrar no palácio do rei? Que som é esse? Eu conheço essa voz. Guardas, deixem este homem passar. Sim, majestade. Abram os portões. Não acredito. É você mesmo? Querido príncipe, meu filho amado, eu pensei que tinha perdido você para sempre. Não importa a sua aparência. O fato é que você é o verdadeiro príncipe. O som do chofar é como o choro do príncipe, o choro de uma criança querendo voltar para o seu pai. Ele acorda a nossa alma, desperta a nossa vontade para fazer chuvá, reparar o que estava de errado e assim ficar de novo juntinho das nossas tradições, junto com Hashem. Que possamos agora em Rosh Hashanah voltar para o Palácio do Rei, estarmos em Israel junto com Mashiach e o terceiro Beit HaMikdash, Ken Yehi Ratzon. Se você gostou desse vídeo e dessa história, fique ligado no canal Hidabrut Brasil. Curta, compartilhe e se inscreva para não perder nenhum vídeo. Shana Tová Umetuká. Um ano bom e doce para todos. يا شما أبيونيخ أم حليم بنيخ أبينو لبنيخ أل تعلم أذنيخ يا عميم عماكيم يكرهوا ميرو بتسوكيم أل ناتشف امريكيم يومي لفنيخ يا شما أبيونيخ أم حليم بنيخ أبينو لبنيخ أل تعلم أذنيخ أدون سليحot בוחן לבבות גולי עמוקות דובר צדקות חתנו לפניך רחם
להתעורר. בן אדם עליך נרדם, קום קרא בתחנונים. שפוך שיחה דראש סליחה מאדון האדונים. רחץ וטהר ואל תאחר, בטרם ימים פונים. ומהרה רוץ לעזרה לפני שוחט מעונים. ומפשע וגם רשע ברח ופחד מאסונים. שעי שמך יודעי ישראל נאמנים לך אדוני הצדקה ולנו בושת הפנים. את שערי רצון להיפתח יום יחפי ליל שוטח. אנא זכור נא לי ביום הוכח. עוקד והנעקד והמזבח והחרית נוסע בסוף העשרה. הבן אשר נולד לך משרה, אם נפשך בו עד מאוד נקשרה. קום הלאו לי לעולה ורה, על הר אשר כבוד לך זורח. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Eu vou trazer aqui uma Gemara que é muito conhecida de todos nós, mas um pouco intrigante. Fala em Masechet Rosh Hashanah, Amar Rabbi Cruz Pedai. 3 livros estão abertos no dia de Rosh Hashanah. O livro dos Tzadikim Gemurim, das pessoas completamente justas, o livro das pessoas totalmente perversas, e o livro dos Beinonim no meio, aqueles que não estão nem de um lado e nem do outro. O livro do meio, ele fica pendente de Rosh Hashanah até o dia de Yom Kippur. Chega de Yom Kippur, algumas pessoas vão para o livro dos Tzadikim, outros vão para o livro dos Reshaim. E só fica 2 livros, das pessoas totalmente justas e das pessoas totalmente perversas. A pergunta mais intrigante é: por quê? Porque esses extremos, desde quando a Torá ela pensa em termos de extremos, extremistas? Será que existe uma pessoa no mundo que é totalmente justa e uma pessoa no mundo que é totalmente perversa? Tudo bem, vai de acordo com a maioria, mas isso é justiça? Sei lá, todo mundo no mesmo livro dos justos, uma parte da população e a outra parte nos totalmente perversos. Por que essa palavra totalmente?
Para responder isso, a gente tem que saber que o que Hashem está procurando em nós não são as atitudes técnicas, os nossos atos em termos de contabilidade, mais ou menos. O que Hashem está querendo de nós é outra coisa. Deus está querendo o nosso coração. E o nosso coração, esse sim, ou está de um lado ou ele está do outro. Não dá para ter o coração no meio. Ou eu gosto da Torá, eu estou buscando ela, procurando, ou a minha ambição é a Torá e as mitzvot, ou não é. Aqui não tem como ficar na corda bamba. Os nossos atos, sim. Quem pode dizer os meus atos são totalmente bons, os meus atos são totalmente ruins? Mas o que a gente pode fazer uma avaliação pessoal é essa. O meu coração, ele está de qual lado? De fato, tem pessoas que elas gostam da Torá, elas se sentem bem na Torá, se sentem bem na sinagoga, se sentem bem numa reza, ela gosta de falar com Hashem, ela gosta de ajudar os outros, e essa é a ambição de vida dela. Mas ela escorrega, realmente ela tem averot, ela tem pecados, mas são pecados ocasionais, são meros adjetivos nela, não faz parte da essência dessa pessoa. Por outro lado, tem pessoas que sim faz mitzvot, sim se esforça para rezar 3 vezes ao dia, para comparecer à sinagoga, até mesmo para marcar 1 horinha de estudo de Torá por dia. Mas a pergunta é, ela está gostando? Ou ela está fazendo isso por um desencargo de consciência? Porque tem alguma coisinha lá atrás falando, não, eu preciso fazer isso. Esse desencargo de consciência é uma coisa boa, não me interpretem mal, é uma coisa boa. Mas é o ideal? Não, não é o ideal. O ideal, e aqui isso a pessoa tem que ter por objetivo, é que ela tenha o coração na Torá, que ela tenha vontade e sede de Torá. E isso é a pergunta para se fazer pessoal, é muito fácil e muito básica. Quando eu estou numa tefilá, quando eu estou na sinagoga, ou quando eu estou num shiur, ou estudando Torá, eu quero ir embora o mais rápido possível ou não? Eu realmente rezo 3 vezes por dia, mas eu vou em busca do minyan mais rápido, ou realmente eu tenho gosto, eu quero ficar ali? Essa pergunta já define. Num shiur de Torá, eu estou gostando, eu quero adquirir conhecimento, eu quero ficar ali, porque quanto mais eu conhecer, quanto mais eu me aproximar de Hashem, é melhor? Ou não? Ou simplesmente o meu coração está na praia, está em outros lugares, está nos passeios, nas viagens. Eu acabo fazendo mitzvot, vamos dizer, por obrigação, mas dentro de mim não é o que eu quero fazer. Vou ser sincero com vocês. Agora temos um problema. Talvez eu até me incluo nisso. Eu não tenho certeza que eu estou com meu coração no livro dos tzadikim. O que eu vou fazer? Antes disso, eu quero deixar claro. Não é que a pessoa ou a vida dela tem que ser Torá e mitzvot, e o coração dela está todo ali, e ela não gosta do resto, e ela não quer saber de passeio, não quer saber de futebol, não quer saber de lazer. Não é isso. A pessoa que tem o coração na Torá, sim, ela passeia, sim, ela viaja, sim, ela tem até mesmo ambição financeira, mas tudo isso é com o objetivo do espiritual. É o material com o objetivo espiritual. Agora, será que o meu coração está no material pelo material? Daí a gente tem que ter por objetivo que o nosso coração se direcione para aquele lado, para o lado da espiritualidade. O que fazer? A gente tem que entender para isso
Primeiro que se a gente não consegue ainda ver o gosto da Torá, se a gente não consegue ver o gosto de uma tefilá, de um estudo, de ajudar os outros, é porque a gente está olhando com o coração de fora. E quem tem o coração do lado de fora, para ele olhar alguém que está lá dentro, realmente parece uma coisa meio antiquada, um pouco sério demais, todo mundo igual, vestido igual, todo mundo rezando para o mesmo lado. Não dá vontade. Por que não dá vontade? Por que Deus fez uma coisa que não dá vontade? Porque se a Torá tivesse cara lá já de primeira vista de um grande parque de diversões, de uma grande festa de Réveillon, de fim de ano, fogos de artifício, aí seria fácil, todo mundo estaria lá e a gente não teria o mérito pelo esforço da escolha. Mas a verdade a gente tem que saber que quem está dentro já, ele está tendo prazeres enormes, muito, muito grandes, muita autorrealização, muito conhecimento, muita superação pessoal. As midot, as características pessoais dele estão se renovando e melhorando cada vez mais, cada dia é uma novidade. Ele está vendo o sucesso nos negócios deles por causa de Ashgaha de Hashem, da providência de Hashem. Ele está vendo o sucesso na família dele. Ele está casando mais cedo, ele está tendo filhos mais cedo, ele está casando os filhos mais cedo, os netos, mesas repletas de músicas, coisas boas. Isso que depois do esforço inicial, a gente entrando cada vez mais dentro, a gente vai percebendo esses tipos de prazeres. E quem já está dentro vai olhar quem está com o coração lá fora, até mesmo com um certo ar de que pena, ele não está tendo tudo isso. A vida dele parece que é sempre a mesma coisa. Ele sai para viajar, ele sai para trabalhar, para ganhar dinheiro, para acumular cada vez mais dinheiro, para investir no corpo dele, para ficar uma pessoa bonita, ter amigos, sair, tomar cerveja, falar, se descontrair, mas dentro dele o que está acontecendo? Essa pessoa está tendo aquela satisfação de autorrealização constante? Talvez realização material, talvez ele está abrindo empresas, talvez isso sim, mas aqui cabe sim uma reflexão. Aonde vai levar isso? Então, se a gente está com pressa para sair logo da sinagoga, para que acabe logo a tefilá, para eu fazer a minha vida fora daqui, porque parece que eu estou perdendo o meu tempo dentro da reza, dentro da sinagoga, vamos pensar só o seguinte: o material pelo material, ele leva para onde? Isso é igual a um investimento que um banco ou um corretor vai oferecer um investimento para você. Ele fala, aplica aqui, aplica nesse fundo, e eu te garanto que daqui a alguns anos, algumas dezenas de anos, eu te garanto, isso aqui não vai valer mais nada. Nada, vai valer zero. A gente não vai investir numa coisa assim. E de fato, tudo que é o material pelo material, né, entre parênteses, isso exclui o material pelo espiritual, tudo que é material pelo material é garantido, vai chegar uma hora que vai valer zero. Esse é um caminho que a pessoa pega e ela só tem um destino. Ele termina, e não termina bem, termina com o final da vida. A pessoa pode, Deus nos livre, encurtar a vida, ir embora desse mundo com 20 anos, 25 anos. A gente viu muito isso, infelizmente, durante esse ano. E também ela pode ir embora naturalmente, com 80, 90, 100 anos. Mas o destino é um só. Esse é o destino do material. Agora, o espiritual não é assim. Quando a nossa ambição é Torá, a nossa ambição é se conectar com Hashem, a nossa ambição é ajudar, é colocar a nossa marca nesse mundo para as próximas gerações, a gente está nessa vida de passagem, igual alguém que está numa viagem e que passa
no meio de uma cidade e sabe que é só uma cidade no meio da sua viagem. Talvez ela vai descer, vai tomar um cafezinho, vai pegar provisões para o resto do caminho que ela sabe, vai ser muito bom, vai ser muitas novidades lá para frente, é um caminho que não acaba nunca. Essa pequena reflexão que eu vou trazer para vocês, talvez seja um segredo para que nosso coração entre para o livro da vida, para o livro dos Tzadikim Gemurim, porque essa pessoa ela é chamada, por mais que ela tenha Averot, ela é chamada de uma pessoa completamente justa. Obviamente que a gente não precisa, para chegar nisso, passar a vida sempre pensando que a vida vai acabar, que nada não vale nada, que o material pelo material não vale nada. Se precisar, a gente pensa nisso às vezes também. Mas a Gemara fala em Masechet Brachot, se o Yetzer Hara te pegar, leva ele para o Beit Midrash. Se você não consegue batalhar com ele, leva ele para o Beit Midrash, leva ele para a casa de estudo, tenta ver um pouco como a Torá é bonita, como é gostosa, pega um assunto que te interessa, isso é muito importante. Pegue shiurim que te inspirem e se envolva com eles. Se não dá certo, põe as mãos nos olhos e faz o Shema Israel. Lembra que Hashem é um, Ele é eterno, que a nossa alma é eterna, que a nossa existência é eterna. Tanto a nossa existência é eterna, como as gerações de Am Israel são eternas, que a gente é uma parte de algo que vai continuar também através dos nossos filhos, dos nossos alunos. E se não der certo, aí a gente pensa, a vida material, ela tem um fim. Nenhum investimento material pelo material vale a pena, porque é garantido, no final isso não vai valer nada. Bezrat Hashem, com certeza, com um pouco de reflexão diária, algo que a se pensar todos os dias, a gente vai entrar com o coração do lado de lá, daqueles que já sentem o prazer, que já sabem o que é o prazer de autorrealização espiritual, o prazer de entender a Torá, o prazer de se lembrar, o prazer de saber o Malachá e de explicar todas as discussões de gerações e gerações para se chegar no Malachá e saber explicar isso e se lembrar. Milhares e milhares de livros na cabeça. Famílias unidas, conversas boas, conversas positivas, comida boa, para o espiritual. Tudo de bom, e é isso que eu desejo para todos nós nesse ano que entra. Shana Tová. Vamos falar de investimentos hoje? Incrível, tudo no mundo muda. Kadosh Baruch Hu criou a comunicação. Era uma coisa prevista que talvez ia acontecer daqui a alguns anos, que tudo ia passar pela internet, mas esta pandemia acelerou isto. Talvez Deus quer que nós estudemos a forma que dá no Zoom, na Hidabrut. É na internet que podemos buscar, principalmente das circunstâncias atuais, todas as informações necessárias para a nossa formação judaica. E aqui tem a grande importância do Hidabrut. Hidabrut, a tradução seria um diálogo harmonioso. Hidabrut, um projeto de divulgação da Torá através da tecnologia. Com acesso em português para milhares de Yehudim que diariamente... Hidabrut, Ledaber, fazendo as pessoas falar, escutar e pensar em Torá aonde estiverem. Hidabrut traz shiurim, palavras dos nossos sábios, de uma forma gostosa e acessível. A Hidabrut aqui em português, para que as pessoas possam ter acesso à Torá, ao judaísmo, ensinamentos, riqueza, valores. Com conteúdo diferenciado. De forma atrativa, forma fácil, até sua casa. Quantos minutos de Torá? Quantas aulas de Torá? E isso precisa do seu apoio. É a chance de nós podermos continuarmos conectados com a Torá. Transformar a tecnologia de uma forma segura em algo produtivo. Em Talmud Torá, Keneged Kulam, na maior mitzvah do mundo. Imaginem quando você faz uma mitzvah e isso influencia praticamente milhares de pessoas.
uma revolução dentro do que se fala Torá em português. Não vale a pena você deixar passar essa oportunidade. Parabéns, Hidabrut. Contamos com todos vocês. Vamos apoiar com toda a força Hidabrut, continuarmos ligados à luz da Torá e a todos os outros. Seja um sócio de Hidabrut e apenas tem a lucrar. Isto aqui é um investimento certo. אבינו מלכנו, חוננו ועננו. אבינו מלכנו, חוננו ועננו, כי אין בנו מעשים. אבינו מלכנו, חוננו ועננו. אבינו מלכנו, חוננו ועננו, כי אין בנו מעשים. עשה עמנו צדקה וחסד, עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו. עשה עמנו צדקה וחסד, עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו. אבינו מלכנו, חוננו ועננו. אבינו מלכנו, חוננו ועננו, כי אין בנו מעשים. עשה עמנו צדקה וחסד, עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו. עשה עמנו צדקה וחסד, עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו. Shalom a todos, estamos antes de Rosh Hashanah. Daqui a pouco o ano vai terminar esse ano e vai começar um ano novo, Bezrat Hashem. Então, no momento de Rosh Hashanah, vamos, Bezrat Hashem, estudar junto um assunto muito importante que a gente precisa ter nesse dia. Esse dia a gente vai ter essa mitzvah preciosa de tocar o shofar, ouvir o som do shofar. E a gente sabe que o fato de tocar o shofar, ouvir o som do shofar, isso faz que Hashem, que está sentando sobre o trono de justiça, ele se levanta
e senta sobre o trono de misericórdia, de piedade. E a pergunta é como é feito esse milagre? Como acontece? O fato só de tocar o shofar, isso que já vai causar esse milagre incrível, como acontece isso? Então, para entender isso, a gente precisa também ver que um dos objetivos que a gente toca o shofar é para poder lamlir, coroar o rei. O que quer dizer coroar o rei? Hashem já é rei do mundo, ele precisa ser coroado. Qual é essa história? E por que mencionar que Hashem ele é rei? A gente fala Avinu Malkenu, nosso pai, nosso rei. Será melhor de usar Avinu, nosso pai, que fala mais de misericórdia do que falar do rei. O rei, quando você fala o rei não pode perdoar. Então por que a gente menciona que Hashem ele é nosso rei? Estranho isso. E a terceira pergunta, a gente sabe que tocamos vários toques. Toques que a gente fica sentado e toques que a gente fica de pé no momento da Amidah, no momento da Tefilá. E a Gemara fala por que precisa tocar tanto. Fala que o fato de tocar mais vezes, isso dá uma confusão para o Satã. O Satã é acusador. Então, o fato de tocar mais, isso que vai dar uma confusão total para ele. Qual a confusão que pode ser feita? O acusador já conhece. Por que o fato de tocar na primeira vez isso que não acaba confundir ele? Somente os outros toques que vai confundir ele. O que mudou? Então, Bezrat Hashem, para entender isso, a gente sabe que o shofar faz a gente lembrar a Akedat Yitzhak. A Akedat Yitzhak, Avraham Avinu, Hashem fala para ele, pega seu filho único e vai lá fazer ele como sacrifício no lugar onde tem Bet HaMikdash mais tarde. E Avraham Avinu é pronto, leva seu filho até esse lugar, amarra seu filho, pega a faca para matar ele, chega o anjo, fala para ele, não mexe com seu filho. Não mexe com seu filho. Aí o que Avraham Avinu, ele está procurando, ele está vendo que tem um carneiro que estava lá com os chifres dele preso na árvore. Ele pega esse carneiro e faz para ele um sacrifício. Nesse momento, Hashem fala para ele que Barecha Varechecha, eu vou te abençoar com a terra, com sua descendência. Certo? Então, os chifres desse carneiro lembram do shofar. Por isso, tem uma conexão isso com o shofar. Os chifres desse carneiro. E aqui surge uma pergunta bem simples. A história do carneiro, dos chifres, aconteceu depois. Depois que já Avraham Avinu já ficou firme no teste, era pronto de levar o filho dele, amarrou ele no altar. Já aconteceu, o teste acabou. Ele mostrou que ele está firme, ele foi lá até o final. Então, por que traz agora uma coisa que tem a ver com o chifre, o carneiro, que está preso lá na árvore? Que tem a ver isso? Era melhor, para se lembrar da história de Akedat Yitzhak, pegando uma faca na sinagoga, mostra para todo mundo a faca. Isso é a faca que Avraham era pronto de matar o filho. E aí a fiel, ela tinha uma fé para Hashem. Mostra a faca, porque você mostra o shofar. E aqui tem uma explicação incrível, que através dessa explicação podemos entender tudo. Avraham Avinu, se a gente pensa bem, era difícil para ele recusar para Hashem. Quando Hashem fala para ele, vai matar seu filho. Então, ele não tem muita escolha. Se Hashem quer isso, então pode matar os dois. Então ele foi lá matar os filhos, mas não tinha outro como recusar para Hashem. Ninguém pode recusar Hashem. Mas se ele tinha, ele poderia ir lá, com toda tristeza, ir lá falar, que pena, meu filho único. Ele poderia ir até esse lugar e pegar a faca
é de pensar, Hashem, como pode ser? A vida inteira estava fazendo guerras com as pessoas, lutava contra as pessoas que faziam isso, que faziam sacrifício dos filhos dele. Hashem, você me falou que eu vou ter descendência, agora você está me pedindo de matar o meu filho. E um monte de perguntas, poderia ir lá e de fazer toda a Akedat Yitzhak. E de ser pronto de matar o filho. Isso um caminho. Mas o caminho de Avraham era totalmente diferente. Avraham entendeu que o que Hashem está pedindo dele, de matar o filho dele, era totalmente contra, não dá para entender, contra tudo que Hashem falou até agora dele. Mas Avraham Avinu, ele falou o seguinte, de entender é uma necessidade, uma coisa que normalmente cada ser humano quer entender, quer ficar com controle, quer entender, não quer surpresas, não quer perguntas. Avraham Avinu fala, mas eu sei que Hashem é todo bondoso. As perguntas, o controle está com ele. Eu sei de uma coisa só, Hashem é bondoso, tudo que está pedindo é para o bem. Isso que Avraham Avinu. Ele conseguiu superar essa vontade de ficar com controle e de entender que o controle, justiça e tudo é com Deus. Uma coisa só. Eu sei que Hashem me ama. Por isso que Avraham foi, não somente por causa que ele está forçado de ir, ele foi com alegria. Ele acordou de manhã cedo. Ele fez tudo, nos sábios falam, ele protegeu o Yitzhak, cobriu o Yitzhak para ele não ganhar um defeito que o sacrifício vai ser inválido. Ele fez tudo com amor e com alegria. Ele mostrou, ele falou, Hashem, eu sei, tudo parece punição, tudo parece ruim, mas eu sei, não vou me enganar com isso. Eu sei a verdade, qual é a maior verdade? Que tudo que vem de você é bondade. Isso que fez Avraham, era pronto de largar, pronto de deixar o controle na mão de Hashem. E quando ele está fazendo isso, ele mostrou amor. Então, não no momento que está pronto de matar ele, talvez está forçado. No momento que depois disso, quando Hashem fala, não mata seu filho, ele está procurando, eu quero fazer uma coisa boa para Hashem. Eu quero agora fazer um sacrifício. Aí ele achou o carneiro com os chifres. Isso é o shofar. O shofar vem lembrar do amor de Avraham Avinu. Não do fato que ele estava pronto de matar o filho dele. Que ele fez isso com amor e alegria. Que ele está pronto de deixar o controle, justiça, culpar, se sentir mal. Tudo isso, falou isso na mão de você, Hashem. Na minha mão não tem nada. E não vou julgar, não vou fazer nada, tudo está na sua mão. Isso que é nosso trabalho. No momento de Rosh Hashanah podemos chegar com uma cara assim, na sinagoga, Hashem, eu mereço isso, mereço aquilo. Como você fez uma coisa errada? Como pode ser que alguém me fez isso? Como se fosse que alguém me faz uma coisa errada. Justiça, justiça, justiça. Essa pessoa me fez uma coisa errada. Eu mereço melhor. Isso, justiça, a gente pode chegar nesse momento. Aí, se a gente vai chegar com justiça, a gente vai falar, então, justiça você quer? Vamos te julgar. Vamos ver o que você merece e o que não merece. Nesse momento, ninguém consegue aguentar esse julgamento. Mas a gente pode chegar de outra maneira totalmente. Hashem, eu não mereço nada. Hashem, não estou julgando ninguém. Hashem, eu sou pronto de deixar o controle e o julgamento na sua mão. Eu pego o shofar, eu vou tocar, vou mostrar que você é o rei. Você, o controle está na sua mão, não está na minha mão. Nesse momento, a gente libera todos os julgamentos severos da gente. Já acabou essa história. Não queremos julgamento, não queremos justiça. A gente está pedindo a sua piedade. A justiça está na sua mão. Está tudo com você. Temos, através do shofar, de coroar Hashem, quer dizer, nada de controle fica com a gente. Somente com você.
a gente se libera totalmente de qualquer justiça, de qualquer julgamento. A gente precisa de piedade, a gente precisa se comportar como a gente pessoas misericórdias. A gente precisa perdoar para os outros, não ficar na briga com os outros, ficar mesmo 100% piedade e misericórdia. Nada de justiça. Justiça está tudo com Hashem. Como Avraham Avinu fez, ele mostrou o amor. E isso mostra, por isso, que o carneiro que estava lá estava preso com os chifres dele. O que quer dizer isso? Chifres mostram controle, mostram força. Assim a gente entende quando uma pessoa sempre quer justiça, quer reto, e fez uma coisa errada, eu vou fazer para ele uma coisa errada. Ele quer sempre entender tudo o que acontece na vida. Como ele ficou rico, mas ele não vem de uma família rica? Como ele faleceu antes, mas ele estava jovem? Uma pessoa, ele gosta de justiça, gosta de controle. Isso é uma necessidade quase. Nesse momento de Rosh Hashanah, a gente fala para Hashem, nada. A gente não está merecendo nada. A gente não quer entender nada. Todo o controle está com você. Quando a gente faz isso, a gente consegue pegar esses chifres que é causa para a gente ficar preso, muitas vezes na vida. Pegar esse chifre e de tocar, de falar, Hashem, o controle está na sua mão. Por isso, Avinu Malkeinu, como a gente pode sentir que Hashem vai ter piedade para nós como pai? Primeira coisa, toda a justiça a gente deixa na mão dele. Se a gente deixa isso na mão dele, então Hashem fala, então não dá para julgar mais. Ele se levanta do trono do din, do julgamento, e senta sobre o trono de piedade. Perguntamos 3 perguntas. Primeira, como a gente explicou, como é feito com o shofar, lembrando de Avraham Avinu que não queria nenhuma controle, a gente não quer controle e justiça, está com você, a Kadosh Baruch Hu se levanta, não tem mais julgamento, acabou a história, não quer julgamento, aceita tudo, acabou. A segunda coisa, porque Malkeinu, porque a gente fala que o julgamento está com ele. A terceira pergunta, por que isso dá uma confusão com o Satan? Para o acusador, ele precisa de 2 coisas, precisa de nossos pecados e precisa de uma situação de julgamento. Pecado, julgamento, resultado, castigo. Qual é o nosso trabalho? Pecados, tem. Julgamento, a gente pode tirar daqui. Como a gente faz? A gente não quer julgar, a gente não julga ninguém. O controle está na mão de Hashem, já não vai ter resultado de castigo. Isso que a gente fala, por isso dá uma confusão. No momento que a gente não somente toca por causa que a gente está obrigado, por causa que a gente está amando Hashem, curando Hashem. A gente faz as coisas por causa do amor. A gente fala Hashem, a gente te ama, a gente aceita tudo que você faz para a gente. Isso já não tem mais o Satan como fazer. Não tem mais como chegar lá e de ter um castigo, porque a gente tirou, se liberou da parte de julgamento da justiça, através que a gente dá todo esse controle para Borei Olam. Agora, esse momento que a gente entra no ano novo, Tichle Shana Vekililotea, que vai acabar o ano com todas as maldições, que vai começar um ano novo, um ano bom, um ano que vai voltar todos sequestrados, Bezrat Hashem, que vai ter paz em Eretz Israel, que não vai acontecer nada para nossos soldados, que vai ser somente um ano de prosperidade, cada um que precisa, educação dos filhos, casamentos, somente coisas boas. A gente fala para Borei Olam, Hashem, não queremos julgamento, não queremos te entender, queremos somente sentir seu amor. A gente sabe que você ama a gente, e a gente ama Hashem, e a gente quer que só esse ano vai ter somente alegrias e boas coisas. Shana Tova. וגם היום, בדיוק כמו פעם, אנחנו ניצלים מזעם של דין, של חטא, של פשע.
וצדיקים למרות הרשע, וכמו בנים עומדים בשער וצועקים מתוך היער, נעל תעזוב אותנו גם אם חטאנו והרשענו. בתוך עולם שמשתגע, אני נחשף, מתגעגע לקול שאומר לו אל תוותר, אתה בסוף תגיע. תן לי סימן, תגיד לי לאן אתה אותי שומע. הכל על השולחן, לומר לך עזור לי לעזוב הכל, אני מוכן ללכת איתך עד הסוף, מודה לכם עליי, אני הרי נחשפתי לפרוס הכל על השולחן, לומר לך עזור לי לעזוב הכל, אני מוכן ללכת איתך עד הסוף, מודה לכם עליי, אני הרי נחשפתי וזה כל מה שיש לי, רק לפרוס הכל על השולחן, לומר לך עזור לי לעזוב הכל, אני מוכן ללכת איתך עד הסוף, מודה לכם עליי, אני הרי נחשפתי Shalom Ubrachá. Nós estamos já há algum tempo fazendo Selichot durante o mês de Elul, e o eixo central do Selichot são o Vayavor, os 13 virtudes de piedade de Akadosh Baruch Hu. Hashem preparou para a gente uma porta de salvação, que são esses 13 atributos de piedade de Akadosh Baruch Hu. É claro que esses Selichot que a gente fala durante o mês de Elul não são apenas leitura. A pessoa tem que falar isso do coração. Não adianta vir falar e cantar e a nostalgia da música e etc. E se a pessoa não pensar sobre o que está dizendo, não pensar sobre Teshuvah, em se redimir, em se aproximar da Kadosh Baruch Hu, a leitura em si não vai adiantar muito. Como dissemos, o Vayavor é o eixo central do Selichot. Inclusive, o Vayavor é citado durante o dia de Kippur 26 vezes, pelo menos conforme o costume sefaradi. 26 vezes falamos o Vayavor. O que significa
esse Vayavor? O que tem nele de tão poderoso, que a gente fala ele tantas vezes? A fonte disso é a Gemara em Masechet Rosh Hashanah, que diz: Amar Rabi Yehuda, disse Rabi Yehuda, Brit Kilutah Liud Gimel Midot, há um pacto feito com as 13 virtudes, Shenan Chosrot Rekam, que elas não voltam à toa. Ou seja, tem uma promessa de Hashem que toda tefilá, toda reza, todo pedido feito com as 13 midot, com o Vayavor, sobe diretamente para Kadosh Baruch Hu. E diz Amar Rav Yohanan, se não fosse que isso está escrito no Pasuk, a gente não poderia dizer uma coisa dessas. O quê? Daqui aprendemos que Hashem se envolveu como um Shaliach Tzibur, como um Hazan, mostrou para Moshe Rabbeinu a ordem da tefilá e disse para ele: todo tempo que a Am Yisrael vai pecar, que façam na minha frente conforme esta ordem, ou seja, vai a avor, eu vou perdoar eles. A Kadosh Baruch Hu promete para Moshe Rabbeinu, quando a Am Yisrael vai pecar e vai fazer o Vayavor, serão perdoados. É óbvio que não é só falar o Vayavor, sim, tem que fazer tshuva, se arrepender, fazer o vidui, receber sobre si no futuro, não cometer mais pecados, não cometer mais erros, não cometer mais falhas. Mas o Vayavor é a ferramenta principal. O Rabbeinu Barriete diz que do dia que foi destruído o Bet HaMikdash, que nós não temos mais Kohanim, nós não temos mais korbanot, sacrifícios, não temos como pedir. O que nos salva dentro das tefilot principalmente é o Vayavor. Só que ele diz o seguinte: o Vayavor funciona se a gente faz, se a gente não tem nenhum bloqueio. E o que é o bloqueio que tem para chegar ao Vayavor lá em cima? Se tivermos certos tipos de averot, isso atrapalha a chegar ao Vayavor lá em cima. Por exemplo, Gezer, roubo. Se a pessoa tem roubo com ele, se a pessoa fez alguma desonestidade nos seus negócios, isso será um impedimento para que as rezas dele não chegam. Porém, tem uma grande pergunta feita por Rabbi Avraham Sabah, um dos grandes sábios da época da Inquisição. Ele viveu na Espanha, no livro dele chamado Tzeror Amor. A pergunta é a seguinte: afinal nós vemos tanta gente fazer Vayavor e não funciona. Por que será? O que acontece? Se há um pacto prometendo que se fizermos o Vayavor, nós seremos perdoados, e por que vimos tanta gente que não é? Ele responde da seguinte forma: não está escrito na Gemara que vocês vão falar o Vayavor. Está escrito vão fazer o Vayavor. O que significa fazer? Fazer é citar os 13 atributos de Hashem e fazer igual a eles. Hashem é Deus piedoso, seja piedoso. Caridoso, seja você caridoso. Rav Chesed, faz bondoso, seja você bondoso. Erech Apayim, paciente, seja você também paciente. Emet, seja um verdadeiro. E assim por diante. Os 13 qualidades, as 13 virtudes, os 13 atributos que Deus tem, aplique eles na prática. Isso significa fazer o Vayavor. Fazer o Vayavor não é recitar um texto. Aqui não é recitação de texto que você vai ler e será perdoado, acabou. Não. Aqui tem que fazer o que está escrito nesse texto. O Magid Miduvna dá para isso um exemplo. Uma pessoa, Deus nos livre, doente, vai no médico e o médico escreve para ele uma receita de alguns remédios que ele tem que tomar para se curar. Mas ele escreve claramente: às 7 da manhã você toma tal remédio e tal remédio. Às 10, tal remédio. Ao meio-dia, isso. Às 4 da tarde, aquele. Às 8 da noite, outro. E assim, dando para ele detalhadamente o que ele tem que tomar. O sujeito, em vez de ir na farmácia, comprar os remédios e começar a tomar, ele pendurou a receita na porta da geladeira, vamos dizer, e às 7 da manhã ele lia o remédio, o que ele tem que tomar. Às 10 ele lia de novo, ao meio-dia ele lia e assim por diante. É óbvio que ele vai ficar mais doente. Ele voltou depois de alguns dias no médico. Mas pior, falou: você tomou os remédios? Não, eu li a lista. O que adianta ler a lista? O Nimshal não adianta a gente ler o Vayavor
se a gente não vai aplicar ele. O segredo para podermos ser perdoados é pegar essas virtudes de Hashem e se comportar como tal. Se comportar igual a Hashem, ser igual a Ele, bondoso, caridoso, paciente, emet, no ser Hesed, guarda para as gerações a bondade, no ser Avon, perdoador, você também perdoa os outros. Se você perdoar os outros, Hashem vai te perdoar. A pergunta que fica, por que o Vayavor só pode ser recitado com minyan, em público? Por que eu não posso recitar o Vayavor sozinho? Afinal, o Vayavor são alguns psukim da Torá. E bastaria, talvez, ler. Por que tem que ser minyan? O Gaon Mivina, ele fala, já que a Gemara diz que Hashem se envolveu como um Shaliach Tzibur, como um Hazan, então tem que ter minyan. Porque já que o Hazan tem que ter minyan. A outra explicação no Maor Vashem diz o seguinte: é muito difícil encontrar na mesma pessoa todos esses atributos, todas essas qualidades, todas essas virtudes. É difícil. Por isso, nós temos que juntar um público em que, nesse público, 10 pessoas, nesses 10, um é bondoso, outro é caridoso, outro é paciente. Cada um tem um pouco de qualidade. Assim, o público todo, 100 pessoas, vão encontrar entre eles, quem sabe, os 13 atributos, e um compensa o outro. Como a gente sabe, o tzibur, a tefilá é mais elevada. Quando a pessoa faz a tefilá no público, se junta todas as rezas de todos, sobe mais facilmente. Então, quando temos um público grande, nós temos, talvez, entre eles, todos esses atributos. Cada um com 2 atributos que tem, se junta ao outro, e assim a tefilá feita em público mostra união. Mostra a união de Am Israel, e assim as tefilot são ouvidas melhor. Então, devemos, chegando perto agora de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, em que recitamos tantas vezes esse Vayavor, esta arma poderosa, como dissemos, não basta recitar, precisa aplicar. E se aplicar, Be'ezrat Hashem, Hashem vai nos perdoar, e Hashem vai nos inscrever num ano de Shana Tová, ano bom, ano doce, ano de paz, ano de saúde, de parnassá para todo o Am Israel, e que Hashem tire de nós todos os maus decretos, e apenas que tenhamos Besorot Tovot, notícias boas, em particular e no âmbito geral para todo o Am Israel. Shana Tová umetuká. Shana Tová umetuká, um ano bom e doce a todos. Já estamos nos aproximando do Ano Novo Judaico, onde as bases do universo são totalmente estremecidas pelo poderio do Criador, do Todo-Poderoso. Nessa ocasião, nós aprendemos que desde um copo de vidro até a vida de um ser humano são julgadas nesse dia por Hashem. Mas temos que saber também que na ótica hassídica, Deus, acima de tudo, é o nosso Pai amoroso, em relação ao qual esse amor é extremo. Ele é um Pai extremoso. Ele quer o bem de cada um dos seus filhos. Quem são os filhos de Hashem? A princípio, o povo de Israel, e por extensão todos aqueles monoteístas que queiram se conectar com o divino, com o maior, dentro de uma vida mais significativa. Nesse momento, diante das circunstâncias tão especiais pelas quais nós passamos presentemente a nível mundial, precisamos não somente focar no nosso autoaprimoramento, mas aproveitando a proximidade daquele que nos criou, daquele que tem uma expectativa infinita em relação ao nosso desempenho, que é o nosso Pai Celestial, em relação ao qual, numa das orações clássicas de Rosh Hashanah, nós falamos Avinu Malkeinu, nosso Pai,
nosso rei. Antes mesmo dele ser o rei do universo, ele é o nosso querido pai. E a relação familiar envolve intimidade, envolve proximidade maior. Nesse momento, nós temos que nos dirigir ao nosso Pai Celestial como um filho se dirige, ou seja, pedindo do fundo do coração que ele se lembre da nossa ligação, que está acima do tempo, acima do espaço e, mais ainda, acima do bem e do mal. Porque um filho, por mais rebelde que ele seja, jamais deixará de ser um filho. Um pai, por mais severo que ele possa ser, jamais deixará de ser um pai. É da natureza do pai favorecer o filho. E é da natureza do filho se deixar favorecer e procurar manter esse nível de proximidade, retribuindo ao pai as bondades concedidas durante o ano inteiro. Nesse momento do Rosh Hashanah, nós temos que pedir do fundo do coração, Hashem, Avinu, Malkeinu, o Todo-Poderoso, nosso Pai, nosso Rei, decrete definitivamente o desencadear de uma nova era nos dias subsequentes ao próprio Ano Novo, com a iminência da tão almejada redenção, com a vinda do Mashiach, quando a proximidade entre pai e filho vai ser total, quando nós nos aproximaremos ao máximo, sendo orientados pelo próprio Mashiach, último descendente da casa real de David, a servirmos ao nosso Pai Celestial de todo o coração. E, subsequentemente, na época futura, a revelação de nosso Pai, aqui, no aspecto físico e material dos limites desse mundo, quando aí então nós teremos uma proximidade total, pai e filho totalmente nivelados pela espiritualidade total que haverá de ser revelada a qualquer momento, e o decreto sairá do dia do Rosh Hashanah, um decreto que será efetivado pelo Pai, mas com particular, a pedido de seu Filho querido. Todos nós somos filhos queridos de Deus. E Ele é um Deus que é o nosso Pai, amoroso, extremoso, cuidadoso, com muito carinho e afeto. Hashem, você que é o nosso Pai tão querido, por favor, mostre, revele a doçura maior que está por trás da nossa ligação. A ligação de um pai e de um filho. A ligação de Hashem e do povo de Israel. A ligação de Hashem e, por extensão, todo e qualquer ser humano que queira se ligar ao grandioso. Que realmente nós tenhamos um Shana Tová Umetuká, um ano bom e doce, revelando-se a doçura maior do Pai. Qual doçura seria maior do que a própria presença e proximidade de nosso próprio Pai? Hashem, nós queremos você. Hashem, nós queremos o nosso Pai bem pertinho de cada um de nós. E isso somente ocorrerá no período subsequente à revelação do Mashiach e à tão almejada redenção, que haverá de ser decretada ainda nesse Rosh Hashanah. E aí então nós poderemos servir ao nosso Deus, que é o nosso Pai Celestial, de todo o coração, a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Amém. Shana Tová Umetuká,
um ano bom e doce em todos os sentidos. Hoje a gente vai fazer um frango recheado, que é um prato que acho que cabe bem para toda a família, serve todo mundo e ele rende bastante. A gente sempre começa olhando o arroz, para ter certeza que ele não tenha nenhum bicho, nenhuma coisa que possa prejudicar o gosto dele. É instruído a fazer isso pela religião, porque é proibido a gente comer insetos. Então, para a gente ter certeza absoluta, a gente pega sempre um pouquinho de arroz, espalha numa bandeja ou em algum prato que tenha uma superfície plana, uma visão boa se o arroz está limpo ou não está limpo. Esse aqui é o arroz japonês, gomado, ele fica mais papado, por isso ele fica mais saboroso. Eu cozinhei ele não totalmente, eu cozinhei ele al dente, porque ele vai cozinhar depois dentro do frango. Você cozinha ele com um pouquinho de pimenta síria. Eu gosto muito desse tempero, porque ele é uma construção de 5 temperos diferentes. Ele consegue realçar muitos sabores, tanto o agridoce quanto um mais ardido. E para completar, a gente tem a carne moída, normal, refogada. Por ela ser uma carne kosher, ela já é um pouco salgada. Então eu só refoguei ela um pouquinho de azeite, um pouquinho de cebola, colocar na frigideira e tirar. E para dar o toque final especial, a gente tem o pinhole, que a gente chama de snowbar, né? Próximo passo é na noite anterior, você pegar um frango inteiro, de preferência com pele, porque na hora do frango ir pro forno, a pele vai conservar o sabor. Essa é a marinada, é super fácil de fazer. Você vai cortar os ingredientes, que é a cenoura, o salsão, o pimentão e a cebola, espremer 2 laranjas, espremer um limão, um pouquinho de sal, um pouquinho de cominho e um pouquinho de pimenta preta. Você vai misturar um pouquinho de azeite para dar uma abertura para os outros gostos, para os outros temperos. Então depois que você misturou tudo, você vai colocar tudo num pirex ou alguma coisa que você tenha na tua casa, coloca o frango, fecha com plástico filme ou embala ele num saco para o tempero não sair, pegar o gosto direitinho dentro do frango, deixa da noite pro dia e o dia seguinte você vai começar a trabalhar ele. Bom, depois de a gente ter misturado todos os ingredientes, né, nossos, o arroz, a carne moída e o pinhole, a gente já está recheando aqui. Procurar sempre colocar bastante recheio para ele ficar estufado, grande e saboroso, mas não também muito, porque a gente vai ter que fechar ele aqui também. Então, para 10 passos para a gente fechar, a gente precisa não encher ele até o final. Bom, hoje a gente está fazendo a receita do frango recheado com arroz, carne moída e pinhole. Você pode se aventurar no mundo da cozinha. A cozinha é um jogo, você pode brincar com as peças que você tem. Pode usar frutas secas, pode usar nozes e colocar dentro do recheio do frango. E o toque final é a gente costurar ele para quando ele for pro forno, ele não desmanchar do recheio dele. Bom, depois de ter finalizado a costura aqui para o recheio não sair na hora do forno, a gente vai só fechar as pernas dele assim para ele ficar bonito, apresentável para na hora da seudar a gente colocar na mesa. A gente colocou num pirex, colocamos um molho para ele cozinhar junto com o molho para dar mais sabor. A gente vai fechar com papel alumínio, porque se você não fechar com papel alumínio, o frango vai ressecar. Então quando ele cozinha dentro do papel alumínio, todo o sabor, todo o vapor dele cozinha junto. Então deixa ele muito mais saboroso e suculento. Bom, sempre que a gente for trabalhar com forno, é sempre bom procurar pré-aquecer ele antes, deixar 160 graus, que é a temperatura que a gente vai usar. E a gente colocou o timer aqui 1 hora, que é o tempo do frango cozinhar, o arroz terminar de cozinhar dentro dele, porque lembrando que a gente colocou ele pré-cozido. Depois de 1 hora no forno, a gente vai tirar ele. 10 minutos antes de acabar o tempo, retirar o papel alumínio e deixar ele sem papel alumínio para ele deixar essa cor bonita, apetitosa e bonita pra mesa. Esse foi o nosso vídeo do prato principal do jantar de Rosh Hashanah. Fica com a gente no próximo vídeo para aprender a fazer as halot com uma convidada especial nossa.